Afinal, por que alguns motores vibram tanto enquanto outros permitem equilibrar uma moeda em plena aceleração? E não, isso não está ligado diretamente à quantidade de cilindros. Temos bicilíndricos e tricilíndricos mais suaves que muitos 4 cilindros, do mesmo modo que temos monocilíndricos mais estáveis que vários bicilíndricos. Nesse vídeo vamos falar sobre forças de balanço primárias e secundárias e como elas estão diretamente relacionadas ao tipo de configuração do motor. E também vamos abordar um tipo de vibração que muitos nem imaginam de onde vem. Fala pessoal, motos e tal. Das causas de vibrações nos motores a combustão, vamos começar pela mais relevante: as forças de balanço primárias. Você se lembra do funcionamento do motor? Temos um pistão sendo impulsionado pela combustão que sempre estará em movimento linear, conectado a uma biela ao virabrequim onde temos a conversão desse movimento linear em rotativo. Esse movimento do pistão, que acontece inúmeras vezes por segundo, gera forças inerciais muito fortes. Nós temos uma grande massa se deslocando rapidamente e invertendo bruscamente sua direção em milésimos de segundo. E não é só o peso do pistão, mas sim todo o conjunto com anéis, pino do pistão e a própria biela. Essa é a força de balanço primária, a mais perceptível e que deve ser atenuada ou preferencialmente completamente cancelada com métodos que você já vai conhecer. Um bom exemplo de motor que possui um forte balanço primário sem correção é a antiga Classic 500 da Royal Enfield. Seu virabrequim praticamente não tem contrabalanço, e acredite, só quem pilotou uma conhece a sensação de que o motor vai sair do quadro da moto a qualquer momento. Mas espera aí, como se corrige isso? O primeiro passo é usar um virabrequim com contrapesos que estarão sempre apontando em sentido oposto ao movimento do pistão. Como nessa imagem, o pistão sobe, o contrapeso aponta para o sentido oposto, cancelando as forças que são geradas pelo pistão e vice-versa. O problema é que, diferente do pistão que apenas sobe e desce, o virabrequim está em movimento de rotação, jogando também seu contrapeso para as laterais do motor, criando forças de balanço parasitas. Isso pode ser corrigido adicionando um eixo com um balanceiro logo à frente do virabrequim. Mas isso infelizmente não corrige 100% das forças de balanço. Existem muitos fatores, como a distância entre os eixos, mas algumas empresas, como a Honda, têm soluções bem criativas, como no motor monocilíndrico da CB350 RS, usando até 2 balanceiros. Mas devemos lembrar que estamos olhando para um motor monocilíndrico. A história muda quando temos 2 ou mais cilindros, pois podemos configurar as posições dos pistões procurando cancelar as forças de balanço. Bicilíndricos de 360 graus, como usado na CB400, 450, F800, onde 2 pistões fazem o mesmo movimento, não há o cancelamento das forças de balanço primárias, precisando das mesmas correções e passando pelos mesmos problemas de monocilíndricos. Já os bicilíndricos de 180 graus, como encontrado por exemplo na CB500F, MT-03 entre outras motos, com os pistões se alternando, possuem uma ótima correção do balanço primário, mas pela distância entre os pistões se cria um efeito gangorra, precisando também de um eixo balanceiro para compensar esse movimento. E os bicilíndricos de 270 graus, como encontrado no MT-07, Super Meteor, entre outras motos, infelizmente também não possuem um bom balanço primário, mas sim uma ótima correção do balanço secundário, o que vamos falar já já. Agora, motores com 2 cilindros em V são uma verdadeira dor de cabeça. A variação no ângulo de inclinação dos cilindros e o uso de virabrequins com diferentes offset traz um comportamento diferente para cada um. Mas os motores V2 com 90 graus de inclinação entre os cilindros, como os V2 Ducati, a V-Strom, entre outras motos, cancelam totalmente forças de balanço primárias. Viu como diferentes configurações de motores bicilíndricos mudam completamente o balanço primário? Ter mais cilindros não é sinônimo de bom balanço. Olha os motores Evolution V2 da Harley-Davidson, com 45 graus de inclinação entre os cilindros, onde cada pistão joga o motor para uma direção. Somado ao fato de ser fixado por coxins, mostra com clareza seu desbalanceamento idolatrado. Em motores 3 cilindros, a história não muda. Temos inúmeras configurações de tricilíndricos, flat plane como o da Laverda, T-plane como nas Tiger 900 e 1200 e o crossplane como na MT-09 e usado em todos os carros tricilíndricos. Cada uma dessas configurações tem um comportamento diferente, mas se for bem trabalhado, pode se tornar extremamente estável, a ponto de equilibrar uma moeda em cima. Seu carro tricilíndrico só vibra como uma Harley porque tem um balanceamento ridículo, e já falamos sobre isso aqui no canal. Por outro lado, os motores 4 cilindros em linha tradicionais flat plane têm um cancelamento perfeito das forças de balanço primárias.
sendo motores extremamente estáveis, lisos, principalmente em motos, apesar de possuírem um balanço secundário imperfeito. Já os 4 cilindros em linha crossplane como o da Yamaha R1 e MT-10, com os moentes do virabrequim defasados em 90 graus, possuem um balanço primário imperfeito, mas o foco desses motores não é o conforto. Com suas combustões irregulares e seu som de V8, foca na entrega de torque com pulsos desiguais na roda, dando maior área para a recuperação da aderência do pneu. Bom, saiba que as forças de balanço primárias são as mais evidentes. Elas são sentidas diretamente pelo piloto, portanto, há uma prioridade em sua correção, mas não é por isso que devemos deixar de lembrar do balanço secundário. Só antes preciso lembrar a você de conferir os produtos recomendados pelo canal para você e sua moto aí no comentário fixado. Dá uma olhada, tá tudo aí separado por modelo de moto, além de itens também para você piloto. Sem falar que é uma forma de você apoiar o canal. Voltando para o vídeo, o balanço secundário é causado por forças de acelerações desiguais do pistão entre o ponto morto superior e inferior, efeito causado pelo movimento da biela. O pistão possui maior velocidade de aproximação e afastamento do ponto morto superior e menor velocidade de aproximação e afastamento do ponto morto inferior. É possível observar isso através desse desenho. Repare nas diferentes velocidades. As forças de balanço secundário ocorrem 2 vezes por volta do virabrequim e podem ser corrigidas através de eixos balanceiros. E atenção, de motores monocilíndricos até 4 cilindros, sua correção é possível, mas somente necessária em motores com grande capacidade volumétrica. Em motores pequenos, seus efeitos são mínimos. E agora, lembra quando falamos sobre motores bicilíndricos de 270 graus? Ele consegue corrigir naturalmente forças de balanço secundárias. Nesses motores, uma biela sempre estará a 90 graus em relação à outra, fazendo um pistão estar sempre na metade do curso enquanto o outro atinge o ponto morto superior ou ponto morto inferior. Essa configuração de 270 graus permitiu bicilíndricos de alta capacidade volumétrica girar acima dos 8.000 RPM sem problemas estruturais. Isso é um dos motivos que ultimamente estamos vendo aí a aplicação em larga escala, na MT-07, Hornet 750 até grandes motores como o da Speedmaster 1200. E é claro, né, não devemos esquecer que é um motor que tem um som espetacular, lembrando o som de um motor V2. A gente já falou muito sobre isso aqui no canal. Outro motor que também tem um ótimo cancelamento das forças de balanço secundárias são os tricilíndricos de 120 graus, chamados aí popularmente de crossplane. Inclusive, deixa a dica aí desse vídeo para vocês. 3 tipos diferentes de motores 3 cilindros em linha. E agora, falando dos motores 4 cilindros em linha, usado aí na maioria das motos e carros, possui um balanço secundário imperfeito. Por isso, você pode encontrar eixos balanceiros em vários motores de carros com a cilindrada acima de 2.000 cm3. Por outro lado, os motores 4 cilindros crossplane, como o usado na Yamaha R1, possuem um balanço secundário perfeito, tendo suas bielas posicionadas a cada 90 graus, tendo somente a necessidade da correção do balanço primário por balanceiros. E, apesar disso, o balanço secundário dificilmente será sentido pelo piloto. É uma vibração em alta frequência, que é mais prejudicial para o próprio motor em si do que para o conforto de quem pilota. Mas agora eu quero falar sobre um tipo de vibração quase inevitável e pouco comentada, mas que pode atrapalhar sua experiência de pilotagem: os intervalos entre combustões. Bom, lembrando que estamos falando de motores 4 tempos, motores monocilíndricos possuem uma combustão a cada 2 voltas do virabrequim. E esse longo intervalo sem combustão faz com que os pulsos de torque sejam sentidos pelo piloto. Em motores pequenos, de baixa cilindrada e com rotação mais alta, esses pulsos são mais fracos. Em motores com a cilindrada maior, das Royal Enfield 350 a XT600, cada pulso é um coice. Um virabrequim pesado ou um volante de motor pesado ajudam a atenuar essas vibrações, como já foi explicado aqui no canal. Mas com carga em plena aceleração não tem o que fazer, você sente cada combustão. A galera das Royal 350 pode sentir isso em subidas ou acelerações mais fortes. Não é falta de balanceamento, isso é característica desse tipo de motor. Essa vibração das combustões tende a diminuir com o aumento da quantidade de cilindros, mas não é regra. Um bicilíndrico de 360 graus, com cada cilindro entrando em combustão alternadamente por volta, como encontrado na CB450, traz um maior conforto nesse estilo. Mas um bicilíndrico de 180 graus não. Ele possui 2 combustões muito próximas, uma seguida da outra, em apenas meia volta do motor, seguido de 1,5 volta sem combustões, trazendo também essa vibração característica, muito próximo ao monocilíndrico.
Já os motores 3 cilindros de 120 graus e 4 cilindros flat plane são praticamente perfeitos nesse ponto. Com combustões em intervalos iguais e muito próximas, trazem um funcionamento muito liso, muito suave. Por fim, cada configuração de motor terá um comportamento diferente. Alguns motores, como os 6 cilindros em linha, possuem cancelamento de forças de balanço primárias e secundárias perfeitas. Motores V12, então, são os mais macios, praticamente não há pulsos de combustões, pois um cilindro mal acaba de queimar quando o outro cilindro já está em plena combustão. Há quem goste de motores que vibram. Confesso para vocês que realmente eles têm sua beleza. Quando você vê um motor de Harley pulando no quadro, ele passa a sensação de potência, um monstro enjaulado. Mesmo que na realidade ela tenha apenas 50 cavalos para 883 centímetros cúbicos. Uma prova disso são os jogos e filmes que insistem em mostrar um motor super estável na vida real, vibrando levemente só para demonstrar potência. Quando na verdade é o contrário, quanto mais balanceado o motor, melhor, mais segurança e maior o conforto. A antiga Classic 500 da Royal é um exemplo. As intensas vibrações adoradas por muitos resultam em parafusos soltos, inclusive dentro do próprio motor, e o mesmo vale para as Harleys. Bom, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Peço para vocês apoiarem o canal simplesmente clicando aí no comentário fixado e conhecendo os links com produtos para você e sua moto. Tenho certeza que irá gostar do que vai encontrar. Deixe seu like e comentário. Considere se tornar um membro a partir de R$ 2,99 por mês. Se inscreva para não perder nenhum vídeo e falou!